Proatividade é a definição do ato de resolver problemas antes mesmo que ele se instaure. Trabalho duro é o ato contrário à proatividade. Bom, se você já entendeu, já pode sair do vídeo. Mas se você não entendeu ou se ficou curioso para saber um pouco mais sobre, fique até o final, porque eu tenho certeza que vai ser um vídeo muito interessante. Bom, se você não me conhece, eu sou o Vinícius, criador do projeto De Jovem para Jovem, onde eu transmito mensagens e ensinamentos que muitas vezes a gente tem que aprender no trabalho duro na vida, vivendo e sofrendo, para os jovens que ainda não têm experiência e para começar da melhor maneira a sua vida, tanto pessoal, profissional, relacionamentos, etc. Deixa o like no vídeo se você gostar, mas só no final. Agora fica tranquilo. Muitas pessoas, talvez até você mesmo, acredita que proatividade é aquele trabalho duro, aquele trabalho árduo, aonde você fica o tempo todo fazendo algo que muitas vezes ninguém pediu e muitas vezes ninguém vai valorizar. Também é aquele famoso trabalho que o seu chefe manda você fazer, fala que você tem que ter mais iniciativa, mais atitude, e muitas vezes ele coloca o nome disso como proatividade. Que você tem que trabalhar mais para ter mais resultados, para que as coisas fiquem prontas antes mesmo do necessário, antes que elas ficam normalmente. Bom, sinto te dizer, mas o nome disso não é proatividade, é o trabalho duro, o contrário à proatividade. Eu tive essa ideia desse vídeo quando eu li sobre proatividade no livro Seja a Pessoa Certa no Lugar Certo. Inclusive, é um ótimo livro se você nunca leu nada na vida ou nada sobre desenvolvimento pessoal. Começa por ele, porque ele é muito bom. Seja a pessoa certa no lugar certo. Vou gravar um vídeo sobre esse livro, mas esse livro, o autor, o momento, eu não sou do tipo de pessoa que grava o nome dos autores do livro. Mas o autor ele se refere à proatividade dessa maneira e que me fez pensar muito, me fez coçar a cabeça. A definição da palavra em si vai fazer total diferença na sua vida quando você finalmente entender ela. Talvez você tenha entendido, talvez não, talvez precise de mais mensagem, mais informações para você entender completamente. Vamos lá. O ato de resolver problemas antes mesmo que ele exista. Isso é proatividade, mas também pode ser dito como antecipação de problemas. Esse é o ato de ser proativo, de antecipar, prever e resolver. Proatividade está inclusa dentro de. Na verdade, isso tudo está incluso dentro de proatividade. Eu tenho um bom momento da minha vida onde a minha proatividade valeu muito a pena, e foi algo muito consciente, não foi algo que eu fiz sem querer, que deu resultados quase que imediatos. Não deu resultados imediatos, mas aconteceu o que eu queria quase que imediatamente, que foi o quê? Eu estava trabalhando tranquilo e o chefe geral da empresa estava lá, só que eu não sabia. E aí eu estava fazendo uma coisa que ele iria pedir nesse mesmo dia. E aí ele chegou lá e ele pediu para o meu supervisor para ele fazer isso e para passarem para nós fazermos isso, para os funcionários, colaboradores fazerem isso. E eu já estava fazendo. E melhor, eu estava voltando porque eu tinha acabado de fazer o que ele pediu, que eram uns relatórios, que era atualizar umas coisas, enfim. E nisso eu chamei a atenção que eu precisava. Quando você trabalha numa empresa onde tem muita gente, onde tem muitos colaboradores, você tem que se esforçar muito para se destacar. Eita, abriu a caneta aqui. Você tem que você tem que se esforçar muito para você conseguir se destacar. Porque é difícil. Todo mundo, muitas vezes, quer um espaço. Outras pessoas conquistam sem querer. E nem todo mundo tem um. Espero que o som desse carro não esteja saindo no vídeo. E nem todo mundo tem um network, um jeito de falar, uma malemolência para chegar lá no chefe, para chegar nas pessoas, nos superiores e chamar a atenção, fazer a amizade profissional, fazer a conexão profissional, o famoso network. E é por isso que eu decidi fazer esse vídeo e por isso que deu tão certo o que eu fiz aquele dia. E eu antecipei um problema que estava aqui, ó. Sabe quando falta um tequinho assim, ó. Um tequinho para uma bomba explodir, você vai lá e corta. Foi isso que aconteceu. Ele ia pedir, é uma coisa de praxe que a gente deveria fazer, sim, mas não é costume ele pedir. Então, quando alguém não te cobra muito, acaba que você não faz, né? Não efetua. É por isso que os AJs
ameaçam a sua mãe o tempo todo. E eu queria falar um pouco sobre trabalho duro, o contrário da proatividade. E por que que é o contrário da proatividade? Eu acredito que se você morrer de trabalhar pelo seu chefe, pela sua empresa, pelo seu supervisor, não é uma coisa muito legal, né? Eu acho que você não quer isso. Morrer de trabalhar, se matar de trabalhar de graça, né? Sem receber nada por isso. Esse, o que o seu chefe chama de proatividade, eu chamo de trabalho burro, trabalho de burro mesmo, de burro de carga, burro de trabalho, não só de burro de inteligência, porque, como diz a minha avó, um burro é muito inteligente. Isso se chama também, acaba que você cai num limbo muito grande, quem trabalha em escritório, na proatividade de escritório. Puta, tá pingando café aqui. E eu penso muito também sobre a proatividade de escritório, que é aquela proatividade onde você fica muitas horas trabalhando, 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 trabalhando. Isso acontece muito quando você entra na empresa. Que você fica trabalhando, 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 já não sabe, já não tem mais o que você fazer e você continua, porque você acha que aquilo vai te levar a algum lugar. Você vai fazer o relatório sair no momento certo, as planilhas estarem todas preenchidas e ninguém ligar para você. Por isso que a proatividade, para ela ser eficaz, né, para você, o seu trabalho duro não ser um trabalho burro, ser um trabalho proativo que vai te levar a algum lugar, tem que ter sempre alguém te olhando. Tem que ter sempre alguém vendo para você se destacar dos outros. Não só como pessoa, mas principalmente como profissional. O seu chefe não repara que o chão tá limpo antes do horário comercial, que você já organizou tudo, já colocou ali toda a lista telefônica, já respondeu todos os e-mails, entrou com as notas, antes mesmo de começar o trabalho. Isso é burro, porque vai começar o seu trabalho, você vai ter o que para fazer? Mais trabalho. Você vai arrumar mais trabalho, isso é óbvio. Se você termina o seu trabalho antes do previsto, antes do necessário, você vai arrumar apenas mais trabalho, você não vai arrumar mais reconhecimento e não vai receber os créditos, os méritos referente a isso. Cara, e uma boa métrica para você saber se a proatividade ou o trabalho duro que você está tendo vai ter resultado é você pensar e ver por que minha mão tá pálida. Nossa, que coisa estranha. Ó, aqui pega cor normal e aqui tá pálida. Eu, hein? Coisa estranha. Vou virar um pouco mais pra cá. Aê, Corinthians. É, para sua proatividade, para o seu trabalho ter mais resultados, pense antes de fazer e quando você estiver fazendo, se aquilo que você está antecipando é uma dor. Se há uma dor ali, ou se é apenas um trabalho burro. Porque você só repara em alguma coisa, se fez bem ou ruim, se fez bem ou mal, quando você tem uma dor. A dor de você esquecer de responder um e-mail, a dor de você esquecer de pegar uma caneta, a dor de você esquecer de, sei lá, preencher um relatório e aí de última hora, nossa, o relatório fudeu. Ou, sei lá, se você trabalha manual, a dor de você esqueceu a chave de fenda em casa. Porra, isso é um inferno. E aí, o profissional que está sempre preparado, está sempre bem equipado e sempre antecipa todos os problemas, aí que você vai conseguir se destacar. Diferente de você estar diferente de você estar à prontidão para resolver aquele problema, para você sair correndo até o escritório, buscar a caneta e voltar. Isso não é proatividade, isso é trabalho burro. Agora, você sempre anda com a caneta, e seu chefe vai falar, puta, esqueci a caneta. Você, opa, aqui ó, assinei. Isso é a proatividade, essa é a tal da proatividade. É um trabalho inteligente, um trabalho que vai te levar longe, que vai te economizar tempo, que vai te economizar esforços e vai valer a pena. Vai te levar longe, vai te destacar dos outros. E eu queria dar uma introdução sobre o que eu chamo de proatividade pessoal, que eu dei um pequeno spoiler sem você saber. Isso se consiste em antecipar as dores relacionadas e refletidas em você. Por isso, proatividade pessoal. Não faremos nada de graça. Ninguém faz alguma coisa de graça. Nada no mundo é de graça. Inclusive, eu vou fazer um vídeo sobre coisas que parecem gratuitas, mas não são. Porque ninguém faz nada de graça. E o preço, muitas vezes, não é pago na hora, não é pago à vista. Toma no cartão. Não, não é aproximação, não é. Quando você está no lugar certo, fazendo as coisas certas, antecipando da maneira certa, para a pessoa certa, você terá a sua recompensa. Você terá, vai chegar o momento
em que você será recompensado, que você será visto e receberá a oportunidade que você merece, não só a oportunidade que você quer, mas a que você merece. E desejamos, eu, você e todo mundo, que o que você quer também seja o que você mereça. É, você precisa ser mais calmo, cirúrgico, tem que ser pontual nas coisas que você faz. Ter sempre a consciência do que você está fazendo. E não só viver na sorte, que é o que acontece com muitas pessoas. Muitas pessoas não vêm com a qualidade de comunicação tão grande, e aí elas vivem à mercê da sorte. Muitas vezes esperando que o chefe veja o grande trabalho duro dela, e não, ele não vai ver, não, não vai ver, não vai. Esquece, não vai. Ninguém vai reparar que você tem trabalho duro, que você fez o trabalho duro. Mas dentro do nosso trabalho, não podemos fazer o bem sem olhar a quem. Isso não é bom para a nossa carreira. É bom como pessoa, é sempre bom nós trazermos esse karma positivo para a nossa vida, ajudar as pessoas sem querer ser ajudado, sem querer receber recompensa sobre isso. Mas dentro da empresa, dentro do seu trabalho, dentro do seu momento de evoluir, de buscar, cara, aquilo é uma competição, seja competitivo, sempre seja competitivo, sempre esteja pensando. O cara que está do seu lado é seu amigo, é legal, é gente boa, mas ele, se ele tiver uma oportunidade de colocar você, a sua família, tudo que você precisa no lugar dele, numa vaga, numa oportunidade que ele possa ter, ou a dele, ele vai te jogar longe. Ele vai te jogar longe. Chega um momento que uma hora você vai ter que escolher entre o seu alimento e o alimento dele, e você vai escolher o seu alimento, porque ele escolheria o dele. É muito bonito, muito bom. Nós fazemos o bem sem olhar a quem. Isso traz muita positividade para nossa vida. Só que dentro da nossa área profissional é como se fosse num jogo. Imagina seu time está num jogo e aí o seu jogador, com seu camisa 10 bota a bola no pênalti pro cara bater. Ou sei lá, devolve a bola. Cara, você vai ficar bravo. Porque é uma competitividade, é competição, não é pessoal, não é de moral, é ética. E exatamente isso. Eu não estou falando para você ser imoral, ser antiético, mas você ser competitivo dentro do seu trabalho. E a melhor maneira que eu encontrei para finalizar esse vídeo agora é falar sobre reconhecimento. Falei muito sobre isso durante o vídeo. Reconhecimento. Você será reconhecido. Cara, se você está num lugar onde você não sente reconhecido, não sente que os méritos do seu trabalho duro não vai a você, não sente que as pessoas se importam com o que você faz, e com o quanto você é boa e está disposto, quanto você é bom e está disposto, não adianta você trabalhar aí. Não adianta você trabalhar em um lugar onde não te reconhecem, onde você não tem perspectiva de crescimento. Eu acho que existem várias medidas para você saber o momento de sair de um lugar, de uma empresa, de um projeto, de um trabalho. E esse é um dos melhores. Essa é uma das melhores medidas para você saber, será que eu devo ou não sair? Porque seria como nadar contra a maré. Nadar com a água vindo em sua direção e você indo contra. Não dá. Isso não acontece. Você vai ficar parado. E não importa o quanto a empresa evolui, não importa o quanto o seu trabalho é importante. Você vai ficar parado. Você não vai conseguir evoluir. E vai apenas se desgastar. E não queremos isso. O salário na conta é bom, mas não é o suficiente. Nós precisamos evoluir como pessoas, como profissionais. Além de melhorar o nosso financeiro. E dois dos motivos que me fazem pensar dessa maneira, que é onde você não é reconhecido, você não tem que estar, eu tenho dois motivos para isso. O primeiro é que tem muitas empresas precisando de jovens que me assistem e que são bem preparados, bem capacitados, estão dispostos a trabalhar bem, a se dedicar, a ser proativo de verdade e a evoluir como profissional, como pessoa, é, estão querendo jovens assim. E o segundo motivo é que se você realmente era bom no que você fazia, quando você sai da empresa, você saiu porque não tinha reconhecimento. E se você realmente era bom, você realmente fazia a diferença, eles vão sentir a sua falta. Eles vão sentir que perderam um grande colaborador, que perderam uma grande peça no relógio deles.
no quebra-cabeça deles. E eles vão atrás de você. Eles vão voltar atrás de vocês. Isso muitas vezes acontece. Eu já vi vários casos disso acontecendo. Quando o cara é bom, a abelha sempre volta, né? Já dizia a nossa querida falecida. E se não fizerem, é porque realmente não era pra você. Porque se você se avalia como uma pessoa boa, obviamente nós nunca somos os melhores, porque nós sempre podemos melhorar, mas se você se avalia como uma pessoa boa, avalia que o seu trabalho estava sendo bem feito naquele lugar e que fazia diferença, mas eles não te procuraram de novo depois, é porque realmente não era para ser. Esquece, bola para frente e é isso. Eu sou Vinícius Souza. Se você gostou desse vídeo, gostou dessa conversa e acha que isso vai te ajudar, deixa o like, se inscreva no canal, porque tem muito mais ensinamentos e conversas para termos aqui, para melhorarmos como pessoas e como profissionais. Muito obrigado, valeu, falou. Como sempre, irei desligar a câmera pelo meu querido Smart Band. Goodbye, motherfucker.